Deus é paterno, Deus é materno, ou nenhum dos dois, ou os dois? Quem é Deus? Bom, o tema de hoje é divertido, porque é uma pergunta que é interessante, né? Discutir sobre Deus. Há uma palavra que com certeza corresponde a um conceito completamente diferente dentro da mente de cada filho de Deus. Bom, pessoal, tudo bem? Bom, a gente trouxe esse tema para o canal porque várias pessoas têm falado comigo sobre esse assunto recentemente. E não só sobre isso, mas com dúvidas sobre o que é certo, principalmente na seara espiritual ou espiritualista, ou ocultista, ou mágica. O que é certo quando você tem 2 livros falando a mesma coisa? Qual autor está correto? É a Bíblia? É o Alcorão? São os Sutras? Complicado esse assunto, né? Bom, teve uma mensagem aqui no nosso canal. O Miguel escreveu pra gente por e-mail falando sobre o curso de cristais que a gente deu recentemente. E ele fez algumas perguntas porque estava em dúvida, porque percebeu diferentes conteúdos, diferentes normas ou regras ou, enfim, explicações de diferentes frentes sobre o mesmo assunto. E sim, é natural que aconteçam essas diferenças e às vezes ficamos bastante compelidos a buscar o correto. Qual é o certo? Qual é o verdadeiro? Deus é paterno? Deus é materno? Essa é a melhor. Porque existem grupos. É interessante esse assunto. Existem grupos que insistem ou trabalham já tradicionalmente com uma visão paternalista. Cristal tá dormindo, vocês sabem, a minha cachorrinha fica aqui do lado, dorme, ronca, então às vezes tem uma música de fundo aí. Existem essas correntes que trabalham muito com a forma, o conceito, a idealização, né, a criação de um conceito plástico já muito densificado, cristalizado, de Deus Pai. A gente fala isso no nosso dia a dia, Deus é Pai. Deus é Pai porque era o sentido de Deus como provedor, não provedor de internet, provedor que provê, provedor que provê as suas necessidades, né? Então, em vários grupos societários ao longo da nossa história mais recente, o homem promovia provia a segurança e o alimento. Então, a visão paternalista de Deus, ela traz essa sensação de que alguém que cuida de você, alguém que é mais forte e que cuida de você, que te protege. Deus é Pai, Deus dá, Deus provê. Então, o sol, ele nos provê com alimento, com calor, com tudo que a gente precisa, né? Então, para existirmos, precisamos nos alimentar e o sol faz as plantas crescerem. Então, é assim que tem essa relação de provedor. Por outro lado,
existiram as culturas um pouco aí mais anteriores que trabalhavam muito com a deusa, a grande mãe. Por quê? Porque tudo nasce da característica feminina, né? Existe essa ideia da polaridade feminina como aquela que provê a forma e que nutre e que cuida. Então ela também é provedora? Sim. Você vê que ambos podem ser considerados provedores? Ah, Deus é mãe. Podia ser mãe, né? Que geralmente mãe é mais assim, deixa a gente fazer as coisas, é mais carinhosa. Geralmente pai é mais bravo. Mas isso também é muito cultural e muito de momento histórico. Acontece algo mais profundo ainda. Os grupos que vieram para o Projeto Terra provêm de diferentes troncos, diferentes históricos. Então, quando são trazidos aqui para que se trabalhe a diversidade, cada um desses grupos, vamos colocar, são vários grupos, mas bem genericamente, que não é a melhor coisa, mas para exemplificar, tem o grupo oriental e o grupo ocidental. O grupo oriental tem uma maneira de pensar a vida bem diferente do grupo ocidental. São duas energias, são dois grandes troncos, vamos colocar assim. Só que dentro de cada um desses também tem subtroncos aí, que tem diferentes particularidades históricas cósmicas. Logo, vão assimilar melhor um tipo de conceituação. Então, e a gente está bem nesse momento, né? Nós estamos bem nesse momento de ter acesso muito amplo. A internet não existia, né? Até as décadas aí, né, gente? Quem nasceu depois... Olha, eu sou da década de 80, mas parece que quem nasceu um pouquinho depois acha que sempre foi assim. A gente que pegou ali o LP virando CD, né? O telefone de descagem virando celular, a gente sabe que não foi sempre assim. Então, este momento onde temos um acesso amplo à informação e, por conta da reurbanização dos espíritos, uma mescla de conceitos acontece no globo, porque pessoas que são desse grupo, desse tronco, começaram a nascer para cá, e esse daqui foi para cá, teve aí uma reurbanização de espíritos. Isso fez com que conceitos, ideias diferentes fossem surgindo no seio de cada um desses grupos. E aquele grupo que era encerrado e tinha muito forte aquela forma pensamento, né, de Deus Pai, né, já não tem mais, ela já se dissolve e já se remolda, um pouco mais flexível. Então, outro grupo que era muito, sei lá, qual ideia que se tinha, tem alguns que não são monoteístas, né, que tem, e aí vai longe esse assunto e não é o escopo, tipo, sobre as divindades. O que são as divindades? As divindades são a mesma coisa que os santos, mas os santos foram pessoas que foram transformadas em santos por conta de situações, milagres, enfim. Isso está vinculado à igreja, e aí o pessoal quer fazer com que os orixás correspondam aos santos e às divindades e... Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. E vamos para essa questão de ressignificação que está sendo aflorada por conta das reurbanizações, que trazem pessoas com ideações, conceituações, com um consciente milenar diferente. E isso ajuda a descristalizar algumas formas, pensamentos que faziam parte de cada um dos campos vibrados ou dos troncos que temos em todo um planeta.
E aí, com essa possibilidade de mais acesso, nascem muitas dúvidas, porque agora eu tenho acesso a tantos livros, eu li dessa religião, dessa e dessa, e cada uma fala uma coisa e eu já não sei mais em qual acreditar, quem está certo. E talvez a resposta que eu acho que é a mais útil, veja, a mais útil, porque se você busca a resposta correta, você já está incorreto na sua busca da resposta correta diante de tudo que a gente expôs até aqui. Então, dentro de Maya, onde a gente já está trabalhando conceitos que já são manifestações de uma coisa anterior, que é mais pura, então a gente já está transformando a talvez realidade em formas, em ideias, em conceitos que não são puros, né? Que são mesclas e que fazem um trabalho dentro da nossa cognição, de acordo com o nosso psiquismo, de assimilação e interpretação completamente diferentes para cada indivíduo. Mas eu acho que o que auxilia, e eu gostaria de trazer esse ponto específico para a conversa de hoje, é este trecho do livro... Esqueci o nome do livro. Do livro Tao Te Ching, do Lao Tse, ou Lao Tzu. E é o primeiro verso, deixa eu colocar ele aqui para vocês. Olha só, no primeiro capítulo do Tao Te Ching, no primeiro capítulo, o primeiro verso diz o quê? Existem diferentes traduções, tá? Eu gosto muito dessa, que é do Projeto Luz do Oriente, que eu vou mostrar para vocês depois, porque vale muito a pena para quem quiser estudar estes trabalhos. Eles fazem um trabalho de tradução e disponibilização fantástico, então eu vou mostrar o Projeto Luz do Oriente para vocês. Mas olha só, então aqui no primeiro verso, o Tao que se pode falar não é o Tao eterno. Tem uma outra tradução que diz, o Tao que pode ser descrito não é o verdadeiro Tao. Não é o verdadeiro, não é o Tao eterno. O Tao que se pode falar, o Tao que pode ser descrito. Se a gente, apesar da ideia conceitual na mente do indivíduo de Tao e de Deus serem coisas bem diferentes, porque a gente personaliza Deus, né? A gente traz uma categoria de super-homem, né? Deus é um homem grande, poderoso, que tudo pode e que é nosso pai, que a gente é filho dele, né? É uma coisa muito humana. A gente humaniza muito Deus. O Tao não tem isso. O Tao é bem menos humano. Então, ou humanizado, né? Mas se a gente perceber que quando a gente tenta descrever alguma coisa assim, como o Tao ou como Deus, a gente já perde a essência da coisa. Porque ele não pode ser descrito, porque ele não faz parte disso aqui. Ele não é um caderno, ele não é uma pessoa, ele não é uma mesa, ele não é uma parede, ele não é uma cor, ele não é um som. Então, nada que a gente tenha dentro da nossa cognição, das nossas capacidades, com os nossos 5 sentidos que são pequeníssimos, nada pode ser dito sobre isso que é o Tao, ou Deus, ou qualquer instância dessas que estão assim, nessa ordem metafísica da história da criação ou da história da existência. Enfim, esta entidade, este elemento, ele não pode ser descrito, porque no momento que você descreve, então quando a gente diz Deus, que é paterno, a grande deusa, ou Deus Pai, qualquer uma dessas formas,
elas são úteis e necessárias, porque precisamos de algo para nos apoiar, para endereçar as nossas preces, para endereçar os nossos pensamentos, para compatibilizar com a nossa psique. Entretanto, quando você diz, eu não acredito nesse ou naquele, esse é melhor, este é mais certo, são as ilusões das comparações que a mente faz. E nenhuma dessas comparações vai dizer qual é o certo. Outra coisa interessante aqui, eu vou passar para o capítulo 2 aqui do Tao Te Ching. Olha, então, aqui no iniciozinho do capítulo 2, a gente pode ler o seguinte, que é exatamente essa diferenciação entre aquilo que não pode ser explanado, aquilo que não pode ser descrito, aquilo que está para além da nossa capacidade cognitiva, arquetípica, enfim. Então tem essas manifestações e tem isso que é o que é mais concreto para nós, que é como se inicia o capítulo 2 e traz essa clareza para nós de como tudo que é relativo e que a gente pode dizer, essa mesa mais alta, essa mesa mais baixa, isso é uma mesa, isso é uma cadeira. Como que a gente faz para dizer o que é mesa e o que é cadeira? Comparamos, né? Então, se você tem banquinhos, se você senta no chão, o banquinho é uma mesa, porque ele está um pouco mais alto e você coloca coisas ali e você pode utilizar de forma confortável. Mas se você senta no banquinho e aí você quer colocar coisas numa altura confortável, então você utiliza uma mesa. A forma pode ser a mesma, mas a altura do que é o banco e do que é a mesa tem uma certa comparação. Então diz aqui o capítulo 2, nos primeiros versos, da consciência do belo concebe-se o feio, da consciência do bom concebe-se o mal. A existência e a não existência criam um ao outro. O difícil e o fácil complementam um ao outro. O longo e o curto definem um ao outro e por aí vai. É interessante notar que é imediata a necessidade da correlação. Então só existe uma coisa quando existe a outra. Logo, não é possível que exista apenas bondade, porque ela não faria sentido em si mesma, em não tendo algo que se compare com ela para que se faça uma correlação e se diga, isto é diferente daquilo. Se tudo fosse branco, como você saberia que cores existem? Se você jamais tivesse visto algo além do branco. Não faz sentido a ideia de cor. Você jamais diria, tudo aqui é branco, tudo isto está branco, porque você não sabe o que é branco quando tudo é branco. Então, essas ideias aqui, elas mostram... Deixa eu voltar aqui com vocês. Essas ideias, elas mostram que no universo manifesto, na camada manifesta, onde há formas, onde há a manifestação da plasticidade universal, da energia, da consciência, enfim, sem entrar em muitos termos, quando a gente vem para essa dimensão, para esse plano das formas manifestas, tudo é ilusório porque existe uma comparação infinita. Então, isso é curto, para caber aqui no vídeo, isso é curto, isso é longo. Pera, isso é curto se comparado com esse que é um pouco mais longo. Mas esse também é curto se eu comparar com esse que é mais longo. Então, como há infinitas dimensões, desde o ponto até uma reta de tamanho infinito, matematicamente dizendo, qual é longa e qual é curta? Qual é grande e qual é pequena? Entendem a essência?
destes versos? Isso é muito, muito válido, porque se a gente caminha na rua, no dia a dia, nos nossos minutos diários, com estes pensamentos dentro de nós, isso faz um trabalho de limpeza excepcional. Porque tudo que a gente antes categorizava e criticava e julgava perde instantaneamente. Porque quando você vê que na verdade é tudo muito relativo e é infinitamente relativo, então não tem mais um julgar. Isso é bom, isso é ruim, essa pessoa isso, fulano aquilo, esse partido, essa igreja, esse local, esse... Tudo que antes a gente dava um critério, ele era baseado em algum critério anterior. Mas os critérios são infinitos. Então, qual é o certo? Percebe a essência? Para finalizar o vídeo de hoje, gostaria de trazer para vocês, para finalizar essa parte, gostaria de trazer para vocês o projeto Luz do Oriente, tá? Então, aqui tem o Facebook, eu não estou logada, mas aqui tem o Facebook do projeto Luz do Oriente, e eu acho que vale a pena esse PDF que eu trabalhei do Tao Te Ching, do projeto Luz do Oriente, e aqui, por exemplo, essa postagem do Sutra do Coração. Eles trazem aqui 3 traduções, eu acho fantástico. Olha o trabalho que esse pessoal está fazendo. O projeto Luz do Oriente tem como objetivo trazer PDFs de qualidade de livros e afins, vindouros do Oriente, deve ser. Enfim, aqui tem o Sutra do Coração na tradução da versão tibetana, o Sutra do Coração na tradução da versão chinesa e o Sutra do Coração na tradução da versão japonesa. Então é muito legal o trabalho e tem bastante material. Eu acho que vale a pena quem tem conta no Facebook acessar o projeto Luz do Oriente e principalmente estudar os livros sagrados do Oriente que trazem novas e diferentes perspectivas e ajudam a ampliar a nossa visão das coisas e com uma visão mais ampla. E essa ampliação de perspectivas faz com que a gente possa ver e talvez dirimir um pouco as dúvidas que o pensamento lógico linear às vezes impõe. Tudo o que a gente recebe, se for analisado somente dentro da lógica racional, que é algo bastante recente, então é importante, né? O iluminismo foi logo ali. Então, o uso do lógico, o uso da lógica e do racional para fazer uma avaliação é extremamente importante e é extremamente recente e deve ser utilizado de forma conjugada. Os escritos orientais, eles têm uma perspectiva um pouco diferente e nos ajudam essa mescla de perspectivas é muito interessante e faz com que a nossa percepção se amplie. Então ficam aí essas dicas do projeto Luz do Oriente e um vídeo que tentou responder se Deus é pai ou mãe. Como é que ficamos nesse final?